Começando agora o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul. Paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Estamos aqui iniciando mais um programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Aqui a sua irmã Arielle Araújo, a irmã Yasmin Castro, ou Castro. Paz do Senhor, Yasmin. A paz. É só isso? Só. Então é isso, meus irmãos. É isso que ela tem a oferecer, a paz. Vale, exato também. Pode deixar que daqui a pouco eu oro, que eu sempre oro. Glória! Mas estamos iniciando mais um programa dessa semana, que toda sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde, nós estamos aqui. Às vezes eu e Yasmin, às vezes eu e Taylor, às vezes Taylor e Yasmin, às vezes Rita e Taylor, às vezes Taylor e Lívia, né? Estamos aqui diversificando, preparando os irmãos para que outras pessoas, né, possam estar aptas para esse trabalho. E a gente tem louvado a Deus por esses irmãos, né? E queremos convidar você que já está nos ouvindo aí pelo YouTube, Facebook ou só pela rádio mesmo, se puder copiar o link, compartilhar nos grupos de WhatsApp, Instagram, né? Ou também puder comentar, dizendo que já está nos assistindo. Nós ficamos muito felizes, né? Estamos aqui na sexta-feira para abençoar os irmãos e ao mesmo tempo para ser abençoados. Então queremos convidar você para ficar aqui conosco nessa tarde, para ouvir os relatórios aqui da comunidade Ramá Sul. Eu e a Yasmin estamos falando aqui diretamente de Alvorada e teremos aqui o relatório de Alvorada e das demais localidades dos irmãos, mas também queremos, né, que os irmãos possam nos acompanhar e participar desse programa junto conosco. Hoje nós estamos com os bastidores cheios, né? Ou cheios, não sei como é que ficou o plural disso, mas hoje os bastidores aqui estão abençoados, né? Vamos falar aqui nome por nome. A gente tem aqui Lívia. Olha aí a Lívia aí, ó. A gente vai fazer videozinho e as pessoas vão dar tchau aí, ó. Dá oi, ó. Essa é a Lívia, meus irmãos. A gente tem aqui o Caio também. Esse é o Caio, irmão da Lívia, filho do pastor Taylor e da pastora Rita de Alvorada. Nós temos também aqui o pastor Taylor, né? Olha ele aí. Quem mais, a Rita? Nossa, com essa animação. E a Bombom, tô bem animada. É a pastora Rita, né? Esposa do pastor Taylor. Isso aí. E a Bombom. Olha aí a Bombom. E quem mais? Felipe, ó. Perseverando, segunda semana. Será que já vai fazer parte do núcleo? Bah. Eu tô achando também. Quanto mais irmãos vão... Mas recém chegou e já quer férias. Estamos aí, né, convocando os irmãos e ficamos contentes, né, de ter irmãos aqui presentes também. Nos animam, né, Yasmin? Nos dá um fôlego novo. Aqui a gente grava normalmente esse relatório na segunda-feira para falar da semana que se passou, para ser transmitido na sexta-feira para os irmãos. Então, nós ficamos sempre contentes. É uma segunda-feira da matança, literalmente. A gente vem direto do trabalho, muitas vezes, ou passa em casa rapidinho, come alguma coisa, já vem para a igreja para gravar. Essa é a nossa rotina aqui de gravação de relatório. E a gente tem procurado perseverar para também abençoar os irmãos, honrar, né, com a nossa fidelidade ao Senhor e com o compromisso também de poder compartilhar do que o Senhor tem feito aqui no Sul, né? Então, é sempre um privilégio a gente poder estar aqui conhecendo os irmãos e se fazendo conhecido também. Mas queremos convidar você agora, que já está aí nos acompanhando, nos assistindo. Antes de mais nada, né, deixe o seu alô, seu comentário, seu abraço, né? Não saia daí sem primeiro curtir, comentar, né? E se puder continuar nos ouvindo ou nos assistindo, você é o nosso convidado. Se quiser compartilhar com outras pessoas para que elas também possam participar e ouvir desse relatório, fique à vontade. Essa programação ela fica salva, então se você não conseguir acompanhar toda ela agora, você consegue assistir depois, fique tranquilo,
Mas queremos que os irmãos permaneçam conosco até o fim desse programa, não é mesmo, Yasmin? Amém. Amém. Fala aí, Yasmin. Não tem nada a falar? Não, hoje não. Ai, meus irmãos, então eu vou botar ela para falar orando. Amém. Colocar ela para falar com Deus, para interceder por nós, por esse programa. E se você que está aí nos acompanhando puder fechar os olhos, ou se não puder, esteja aí em oração em espírito, para que a gente possa entregar diante de Deus esse programa. Amém? Amém. Amém, Senhor, seja tu louvado e exaltado, Senhor. Nós glorificamos o teu nome pela tua bondade, pela tua fidelidade que mais uma vez nos alcançou, Senhor. Tu, ó Deus, tem sido bondoso, misericordioso, ó Deus, conosco, e nós queremos oferecer a Ti, Senhor, algo que seja agradável. Eu sei que, Deus, por mais que seja só um relatório, Senhor, mas eu quero conseguir oferecer a Ti algo que seja agradável, Senhor. Nos livra de fazermos a Tua obra relaxadamente. Isso faz parte da Tua obra, do nosso ministério, Senhor, e nos livra de acharmos que é só para pessoas, ó Deus, que estamos falando só, Pai, mas é para o Senhor, Deus, e então gera um temor no nosso coração em tudo que formos fazer, ó Pai, que seja, ó Deus, de forma, se possível, perfeita, Senhor. Ó Deus, é por causa do Senhor, ó Pai, nos livra de fazermos tudo de qualquer maneira, Senhor. Eu te peço, ó Pai, gera esse temor no nosso coração quanto à Tua obra, daquilo que iremos passar, Senhor, que seja tudo com zelo, com respeito, Senhor, em nome de Jesus, a levarmos a Tua obra também a sério, Senhor. E te peço, abençoa as nossas vidas aqui, a vida dos nossos irmãos, de cada um que tem ouvido, Senhor, esse relatório, que de alguma forma possa ser renovado, fortalecido. Esse é o nosso desejo, Senhor. Às vezes uma frase, Senhor, pode trazer ânimo para algum irmão, fortalecer algum irmão, Senhor. Esse é o nosso desejo, é de estar aqui e poder ser útil nas vidas dos nossos irmãos, ó Pai, não ser inútil, Senhor. Nós queremos ser útil, mesmo que seja por meio de um relatório, mas nós queremos ainda ser útil, Senhor, na Tua obra, Senhor. Então que Tu receba as nossas vidas aqui pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. Yasmin. Amém, meus irmãos. Louvamos a Deus, né, por mais um programa. E para você que chegou aí, né, a paz do Senhor, boa tarde. Estamos iniciando aqui mais um programa de relatório da comunidade Ramassu, que é sua irmã Arielle Araújo, Yasmin Castro, apresentando o programa dessa semana. Mas queremos também que você deixe seu comentário. Na semana passada a gente teve apenas uma irmã perseverante, Sim. Yasmin. Apenas uma. E a gente quer mandar um abraço para ela, né? Sim. Quem foi? Dona Rita. Dona Rita, irmã Rita, aqui de Alvorada, Sim. né? Ficou lá fiel ao nosso relatório. E nós louvamos a Deus. Então, a gente sempre manda o abraço, né? De forma retroativa. Então, quem comentou na semana passada, a gente consegue mandar um abraço nessa semana. E assim sucessivamente. Se você comentar hoje, no programa de hoje, na semana que vem, se Deus quiser e Jesus não voltar, estaremos aqui novamente mandando um abraço para você que deixou o seu comentário, seja no Facebook ou no YouTube da Web Rádio Ramá. A gente está aqui toda sexta-feira apresentando esse relatório. Estamos falando aqui diretamente de Alvorada, mas também queremos convidar os irmãos para estarem conosco aí durante esse período aí da tarde, né? Se puderem, se estão trabalhando, se estão no trânsito, para ficarem ligadinhos na programação aí da Web Rádio e serem abençoados juntos conosco. Lembrando que a gente tem nos preparado aqui para alguns retiros, né? Tem retiro aí de jovens aqui no Sul, retiro de jovens, casais, né? Estamos preparando, mas principalmente retiro lá de novembro, que tem vários irmãos. Sim. Já do Rio se preparando para vir para cá, né, Yasmin? Compraram passagem, já se organizaram. E a gente louva a Deus pela vida desses irmãos. Se você está aí querendo saber mais informações, nós temos o nosso Instagram da Ramassu, Ramassu_, vai lá, nos chama, que a gente envia link, tira todas as dúvidas para vocês, ajudamos qualquer coisa a procurar passagem, né? Mas a gente quer
deixar aqui já esse convite para os irmãos desses retiros que estão chegando, né, para que vocês possam também estar aqui conosco. A gente sempre fica na expectativa de receber os irmãos, preparar a casa, né? Então, em novembro nós vamos ter o retiro aí 2, 3, 4 e 5 de novembro lá em Santa Catarina, mas, né, nós estamos aqui preparados para receber os irmãos também. Amém, Yasmin? Amém, meus irmãos. Então a gente vai para um breve intervalo, como sempre, né, para não fugir do costume. Sim. Mas queremos convidar você para não sair daí, continuar assistindo ou ouvindo a programação, porque agora, na sequência, vocês conseguem ouvir então os relatórios dessa semana. Até mais. Até mais. A paz do Senhor, irmão. Sou a Muriel da Ramá de Alvorada e eu estou ligadinha no relatório da Ramá Sul. A paz, meus irmãos. Meu nome é Maíndro, eu sou daqui de Ramá Pelotas. Eu vim trazer um versículo para vocês. Colossenses 3:12. Vocês são povo de Deus, Ele os amou e escolheu para serem dele. Vistam-se de misericórdia, bondade, humildade, delicadeza e paciência. Amém. Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Aleluia, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é seu irmão e pastor Taylor, junto com ela, a mais bela. Quem? Paz do Senhor, aqui quem está falando é sua irmã Rita de Oliveira. Amém. A irmã Yasmin diz sem declarações, sem romantismo. Não tem como minha esposa, aquela carne da minha carne, né? Osso dos meus ossos, né? É ela, então não tem como eu não fazer a declaração. E Deus já falou, né? Que ela é minha varoa e eu o varão dela. Então preciso reconhecer toda a obra de Deus na nossa vida. Que nem sempre foi assim, meus irmãos. Então se você quer saber mais do nosso testemunho, arrasta pra cima aí que a gente conta. Mas nem sempre foram flores assim, né? Depois que o Senhor entrou, Ele restaurou a nossa sorte para a glória de Deus, né? Sim. E um milagre, meus irmãos, aconteceu. Ela tá aqui. Isso é um milagre, né? Ela normalmente que não vem, às vezes porque tem algum compromisso, às vezes porque o compromisso a tem, e às vezes porque realmente não tem vontade. Eu tento a convencer e ela não vem. Mas hoje, surpreendentemente, ela sozinha disse, eu vou ao relatório. Eu fiquei muito feliz, né? E como a irmã Ariela e a irmã Yasmin já falaram no início, a gente está com uma grande comissão aqui, né? E além daquela galera que ela falou que estava aqui, né? Chegou agora a irmã Yara e a irmã Carmen. A dona Carmen é minha mãe, para quem não sabe. E a Yara é a mãe da Ariela. Chegaram aí para fazer um reforço. Parece que vão pagar aquela pizza para nós. E é só elas querer que chegue aí, né? Se tiveres fé, né? Tudo pode acontecer. Amém? Qual que é a nossa missão aqui, Varô? Quer falar alguma coisa para os irmãos? Mas eu quero falar uma coisa. Olha, por que eu estou falar aqui? Tem um motivo. Amém. Conte. Não, na verdade é encorajar os irmãos, porque eu só estou aqui porque eu fui propositiva. Eu fui lá na minha agenda, e quem usa isso ou não, anotei estar com os irmãos no relatório. Então eu me preparei a semana inteira para estar aqui. Então, não anotei nada, não me preocupei com nada para estar aqui com os irmãos. E a ideia é estar mais. Segunda é o dia que a gente tá com preguiça, a gente quer... ainda mais aqui, né? Pro sul começa a vir aquele friozinho. Hoje passou o dia nublado. Acender meu fogão a lenha. Acender o fogão a lenha, ir para baixo das cobertas, né? Mas não, a gente quando entende que a gente pode contribuir na obra de alguma forma, a gente faz. Mas o detalhe, não somos melhor do que ninguém por causa disso, né? A gente faz por amor ao Senhor e o ama porque Ele nos amou primeiro, né? Esse é o nosso desafio aí na caminhada com o Senhor. Mas é importante isso, priorizar, colocar isso diante do Senhor, se comprometer com o Senhor.
Não precisa ser todo dia, né? Os irmãos aqui de Alvorada não precisa ser toda segunda, mas uma sim, umas 4 não. Se a gente fizer isso, a gente sempre tem uma boa rotatividade aí no nosso programa de relatório. E que o princípio é que os irmãos conheçam, saibam como que tá a obra aqui no Sul. E avisar os envolvidos, né? Chamar a Arielle, chamar a Yasmin. Dizer, vou estar lá. Na verdade, eu fiz surpresa, né? Eu avisei hoje. Mas chamar os irmãos, as irmãs, né? Olha, hoje eu vou estar lá com vocês. E o povo tá animado aqui hoje, hein? Glória a Deus. Tô com fé que vai sair um comes aí. Quem sabe. E vamos falar o quê? Sobre a semana. Benção. Vamos lá? E Começamos quando é que começou a nossa semana? Domingo? Domingo? Começamos domingo. Segunda. Quando, produção? Segunda. Obrigada. Produção, Preciso vir mais. Preciso vir mais. E elas me avisaram antes de a gente começar a gravar. Meus irmãos, esse é o desafio do meu casamento diário com essa moça aí, né? Então, os irmãos elas já me avisaram, me deram uma colinha aqui. Então, começamos segunda-feira é o dia de oração. Irmã Rita, dia de oração. Estamos falando. Irmã Rita me Glória cobrou a Deus. no culto. Não Querido. tá falando lá da oração. E foi ouvinte fiel, né? E ela foi a única que, A pelo única menos que ficou. comentou, né? Ali, provavelmente outros irmãos ouviram e acompanharam o programa de relatório, mas não comentaram, né? Às vezes também a gente brinca, faz esse drama, né? De que a gente tá super triste, mas às vezes a gente entende a rotina dos irmãos, né? Tipo, às vezes não dá pra ficar ali comentando, ou coloca e deixa rodando ali a programação. E muitos irmãos nos ouvem aí pela rádio, então acaba não tendo como comentar. Mas a irmã Rita está aqui, dia de oração, dia que as irmãs aqui de Alvorada se reúnem para orar pelos motivos aí que os irmãos vão pedindo oração. Se não tem nenhum motivo, um pedido específico, elas oram por aquilo que a gente precisa, né? Para que a gente ame mais o Senhor, para que a gente queira mais o Senhor, para que a gente deseje estar mais com o Senhor. Esses são os nossos desafios aí na caminhada. Mas temos sido muito abençoados, né? Com as orações aí das irmãs. Que hora se reúne na casa de uma irmã? Às 19 horas. Se reúne na casa de outra irmã. E aí vão com as suas lutas, seus desafios, mas tem perseverado para a glória de Deus. O que mais? Lembrando as irmãs, as senhoras, né? Nós entendemos ali, tivemos a direção de Deus das senhoras se reunirem nesse dia, mas, né, aqueles que sentirem no coração de se juntarem a elas, né, também avisando elas, conversando, fiquem à vontade. Então elas fazem essa rotatividade de endereço. Elas têm um grupo lá onde elas vão se comunicando, vão combinando aonde vai. Eu tô lá acompanhando, mas elas vão se comunicando. E como que elas sabem pelo que orar? Elas têm uma caixinha que cada segunda-feira ou domingo, sei que cada semana uma delas fica responsável por aquela caixinha e ali dentro é colocado os pedidos de oração. Aí os irmãos aqui no final ou no início do culto, ao entrar na igreja, tem aquela caixinha ali, coloca o papelzinho ali e as irmãs vão ficando responsáveis por orar por aqueles pedidos. Amém. Por que papelzinho? Porque fica separado. É pra lembrar, né? Vai lembrar como, né? Tipo, facilita isso. Bota e aí fica separado chave, também, as irmãs podem dar um para cada uma. Era um caderninho antigamente. E aí o caderninho ficava limitado, porque uma tinha que levar o caderninho. Muito boa ideia. Aí tiveram a ideia dos papeizinhos, porque aí elas dividem os papeizinhos e cada uma leva para sua casa. Então fica uma semana inteira orando. E tem sido bênção. Deus tem respondido várias orações delas. E Deus tem nos sustentado através desse grupo. Amém. E segunda-feira, o que mais que tem? Dia de relatório. Dia de gravação de relatório. De né? relatório. Os irmãos sabem do nosso desafio que a gente ainda não consegue fazer ao vivo. Apesar da luta dos irmãos aí da rádio querendo que a gente faça. Mas a gente ainda não consegue. Mas quem sabe um dia a gente... possa fazer, se o Senhor assim direcionar, faremos. Mas enquanto não fazemos ao vivo, a gente faz gravado, né? Feito é melhor do que perfeito, mas não de qualquer jeito também, né? Então a gente precisa fazer com o mínimo de qualidade possível ali.
Temos Fala aí, produção. A produção tá escrevendo um recado lá, ela não queria... Ela queria ser Leitura. discreta, mas o Taylor não deixou que ela boa, fosse. Já li lá. Leitura diária. Né? Os irmãos viram aqui que eu acompanhei a placa que subiu lá atrás. Então é todo dia às 6h30 agora, né? Irmã Yara. A irmã Yara tá na produção aqui também. Tá, e ela participa lá. 6h30 da manhã. Os irmãos lá abrem uma sala, normalmente o irmão Vinícius, a irmã Gisele e a irmã Yara tem ajudado também nisso quando eles não podem abrir a sala, eles fazem a leitura das 6h30 às 7h30 do calendário, né? Das 6h30 às 7h30. Esse propósito aí já vai, acho que pro seu 3º ano, tem sido uma benção, os irmãos têm aproveitado esse tempo, glória a Deus por isso, né? Diariamente, de segunda a sábado, né? Domingo eles não fazem porque é o dia de culto pela manhã e acaba pela logística não dando, mas os irmãos têm perseverado nesse desafio, glória a Deus por isso. Que eu me lembre, vai ter uma fotinho passando aí da leitura tem da semana. Tem o print da leitura, porque os irmãos fazem online. Vai ter uma fotinho do print aí da sala de leitura no Meet. Benção. Terça-feira? Terça-feira foi um dia... Dia de restaurar. E foi um dia bem... Se os irmãos lembram, agitado. Restaurar porque... Restaurar os lares, né? Então é o dia que a gente faz cultos, reuniões nos lares e tem sido uma bênção esse tempo que a gente tem aproveitado. E foi aonde, Varoa? Então, antes do Restaurar, na parte da tarde de terça-feira passada, aconteceram 2 células. Uma com a célula da Gisele, a Luísa e a Muri, né? Ovelhinhas da Gisele se encontraram, foi uma bênção, tiveram um tempo juntas lá. E a Cal, né, se encontrou com a discipuladora dela. A Cal passou aí por um processo de... Saiu do juvenil, foi para os jovens. Bênção. Então a gente teve aí um processo, né, acompanhado da sua mamãe, do seu papai. Então foi um processo bem acompanhado, oramos por isso e foi uma benção. Então ela não está mais participando das células de juvenis com as meninas e está se encontrando de forma separada, né, com meus irmãos, a líder dela. Se vocês ouvirem esse barulho, quando vocês ouvirem barulho, ou é a Yasmin ou é a Bombom. Elas têm um acordo que elas fizeram, né, de fazer alguns barulhos. Eu acho que elas estão... Sonoplasta. Estão treinando a sonoplastia aí, então elas estão nesse desafio, né? Glória a Deus. Aí tem nos abençoado bastante em nome de Jesus. Tem vários sons e tá tudo certo. A gente só ama quando tem motivo pra amar, né? E o amor não é um sentimento, é uma decisão, né? É ou não é, Yasmin? Cara da... É ou não é? Tivemos ali, então tivemos ali o encontro da Cal com a Muri. Também foi uma benção. Também na terça? Também na terça. Então a Muri saiu de uma célula e foi para outra célula. Pelo que eu entendi é que foi. Se não foi na terça, me perdoem aí. Se não foi na terça, Muri, comenta aí nos Comenta aí se foi na terça, se foi na quarta. Exatamente. Eu recebi aqui a informação no mesmo pacote de terça. Benção. Mas pode ter sido na quarta. Ou pode ter sido na terça. Ou pode ter saído de uma célula e ter ido para outra. Ou pode ter sido na segunda, não? Ou pode ter sido na segunda. Ou pode ter sido no domingo, porque foto não tem. Amém. Ai. E os restaurares que aconteceram no Porto Verde. O pessoal da 11 de abril toda foi lá pro Porto Verde, subiu, que a gente chama, né? Na parte alta de Alvorada. Na parte alta de Alvorada. Então lá os irmãos se encontraram, vai passar uma fotinho aí. Foi na casa do irmão Wellington, né? Foi na casa do irmão Wellington, foi uma bênção. Tive aí relatos de que foram muito bem recebidos, com um cafezinho, uma mesinha bonita lá, improvisada. Fiquei só de olho nas fotinhos lá. E foi uma bênção. Quem esteve por lá, né, os irmãos ali da Sumaré, que é o Rodrigo e a Evelyn, e às vezes eles ficam entre Ferrari, 11 de abril, Porto Verde, eles estão no meio do caminho. Por que não restaurar na Sumaré? Então, célula aí. Da Muri foi na quarta. Foi na quarta. Boa. Temos aqui a Ariel, ela não quer chamar a atenção nossa. Desculpa, mas é que tá tão legal isso. Ao aviso dela, só que ela coloca o aviso lá no alto. Eu poderia tirar até uma foto, mas ela vai ter um
um nervoso se eu levantar o meu celular aqui no vídeo. Então foi uma bênção. Os irmãos, o Wellington e a Elaine, convidaram os irmãos da 11 de abril. Achei interessante. Eles estão dispostos a conhecer os irmãos, a estarem com os irmãos. Eles estão promovendo comunhões. Então tem sido uma bênção. E da Ferrari, né? Que aí os irmãos se encontraram lá na casa da Dona Vera, pelo que eu tô vendo aqui na fotinho. Benção. Vai passar a fotinho aí. E foi uma bênção também, né? Os irmãos ali, a família Dorian se encontrou ali, Juan, Paula, na casa da Dona Vera. E nós fomos aonde? Nós fomos em Poa, Porto Alegre. Ficamos lá. Irmão Vinícius, da irmã Gisele. A gente vai fazendo um giro, né, nos restaurares, e a gente foi lá ficar esse tempo com ele. Nós e as crianças, né? Caio, Lívia e também o Josué, né? Nós participamos lá. Então é bom, a gente acaba tirando esse tempo de qualidade lá, enfim, conversando sobre assuntos da vida deles, como casal também, a gente aproveita já que tá lá. Um discipulado. Junto. E é um discipulado ali, com a Rita compartilhou uma palavra, e foi bênção, né? Glória a Deus. Tem sido muito abençoado nos restaurares que a gente tem participado. Amém. Glória a Deus. Então, não a nossa teve de cachoeirinha, né? Não, o Isaac e a Mônica estavam bem gripados. E aí eles acompanharam já de forma bem, graças a Deus. De forma online. Amém. Então, Que vamos mais? lá. Tá então, respondendo no WhatsApp? Ela tá respondendo no WhatsApp. Então, vamos lá. Quarta-feira, então, como nós falamos ali, a célula da Muri, né, com o discipulado ali dela com a Cal, né? E na quarta-feira nós temos os encontros de oração também de forma online. Oração da Ramá Sul. Deus nos deu essa direção no início do ano, de abrir uma sala de oração, né? O pastor Gabriel lá na reunião de líderes compartilhou, né, essa direção que Deus tinha dado, que a leitura já estava andando há um bom tempo, mas a oração era algo que o Senhor tinha falado com ele. Naquele momento ali eu entendi, né, do Espírito que era para eu conduzir. Fui orar e dias depois conversei com ele, conversei com o Taylor, com a Amanda, e começamos a fazer então as salas de oração. Toda quarta-feira, lá no início começamos às 6 da manhã, mas aí por conta de remanejos de horários e tudo mais, passamos para as 9 horas da manhã. Aos irmãos que o horário das 6 horas da manhã fica melhor, nos perdoem, mas o horário das 9 horas realmente está dando mais possibilidades de mais irmãos participarem. Então, peço perdão aos irmãos, né, especificamente a Yasmin, que já me solicitou quando que irá voltar às 6 horas da manhã. Eu disse, nada impede da gente fazer aí um momento de oração. 2 turnos? 2 turnos, mas realmente às 9 horas tem ficado muito mais acessível. Ficou muito mais acessível, né? Os irmãos estão participando mais. E tem sido uma bênção também Deus ter respondido muitas questões, né? Os irmãos têm levado algumas questões, nós temos orado específico pelos retiros, pelo cronograma inteiro da Ramá, né? E Deus tem dado as estratégias nessas reuniões de oração. Deus vai dando ali as estratégias e a gente vai caminhando de acordo com as estratégias que Ele vai dando. Toda quarta-feira algo novo o Senhor está falando. Então a quarta-feira é isso, né? A nossa manhã. E a nossa noite, normalmente nós separamos para ter um tempo como família. E alguns irmãos separam esse tempo para fazer célula, né? A gente não tem uma regra, né? A gente não tem nenhuma programação da igreja, né, fixa. E a gente sempre orienta que os irmãos tenham um tempo com a família, né? E a gente, pelo menos lá em casa, adota o dia da família, dia que a gente se reúne ali mais com um propósito, né? Da gente ficar junto, enfim, fazer alguma programação com a família. Mas os irmãos também acabam aproveitando esse dia que não tem nada específico da igreja para
fazer alguma célula, reunir alguma coisa, mas também alguns já têm adotado também o dia da família, enfim, tem priorizado isso, né? Então quarta-feira é um dia mais livre. E quinta-feira Quinta é nosso culto abençoado. É isso, né? é nosso culto. Dia do nosso culto abençoado, um dia que a gente vem entregar algo para o Senhor, assim como a Arielle falou lá sobre a segunda da matança, né? Quinta-feira acaba sendo também, mas é um tempo bom, aonde a gente vem cultuar o Senhor às 20 horas, é o nosso culto, e tem sido... Mas os irmãos estão chegando mais animados, né? Estão chegando mais animados, né? Eu falei com os irmãos dias atrás, se tivesse uma guerra e a gente dependesse dos irmãos, a gente estava perdido, né? Mas os irmãos acho que entenderam o recado, agora estão amando o Senhor, buscando o Senhor e chegando mais animadinho no culto, e tem sido uma bênção, né? Porque o culto não é para nos animar, né? A gente já vem e entrega aquilo que a gente está sentindo para o Senhor no culto, né? Então tem sido bênção, a gente tem sido abençoado. Culto de quinta sempre é uma bênção. Fala, produção. Intercessão. Importante. Nós temos os irmãos aí que estão sempre se reunindo para intercessão antes do culto. Normalmente o culto é às 20, então a intercessão meia hora ali das 19 até as 19h30. Mas por que não é até às 8? Porque a gente já fez momentos assim até antes do culto, e tinha situações onde chegava um visitante, alguma coisa, o irmão estava ali orando e o visitante chegava, ficava meio deslocado, alguma coisa. Não sabia se entrava, se ficava parado, se sentava. E o Senhor nos deu a direção do cuidado com essas pessoas que vêm. Então a gente, quando eles vêm no culto, alguma coisa, já tem os irmãos aqui prontos, preparados para recebê-los, né? Então esse é um cuidado que o Senhor nos orientou a ter com os irmãos. E essa é uma preocupação, né? Até como que nós nos colocamos quando chegamos na igreja, né? Será que a gente chega ali despreocupado, senta lá e não presta mais atenção em nada? Às vezes o Senhor dá a oportunidade, chega um visitante, a gente tem que estar ali disposto, né? Com aquele abraço. Quantas vezes a gente já ouviu, né? Foi esse abraço que me acolheu, foi esse abraço que eu precisava naquele dia. E às vezes a gente está ali disperso, ou quem sabe, por mais que a gente tenha tido aquele dia difícil, a gente chega ali, né, querendo ficar quietinho num canto, né? Quem aqui já não chegou, né, no culto assim, me deixa aqui quietinho. Mas às vezes o Senhor quer nos dar a oportunidade de, através de nós, fazer alguma coisa. Amém. Que é receber esse irmão, dar aquele abraço, essa irmã, né? O cuidado ali também, os irmãos, receber os homens, né? Irmãs, as mulheres. Mas tá atento, né? Ser a pessoa que acolhe, né? Tem irmãos que nasceram para isso, né? Que são ali os recepcionistas, né? Estão sempre muito atentos e tal. Mas quem sabe aí a gente não tá deixando de fazer por não estar atento, né? Exato. Amém? Bem, sexta-feira, sextou. Teve uma célula diferente sexta-feira. Algumas células, né, que a gente reúne. Eu reuni com os homens, a gente se reuniu lá na casa do irmão Vinícius, compartilhamos um pouco sobre as nossas lutas, nossas dificuldades, nossos desafios. Tiramos um tempo de oração também, compartilhamos há um tempo junto. E das mulheres foi uma célula especial, né? Foi uma célula especial. Apesar de ser dia 19, como a gente é crente, a gente não acredita na superstição de comemorar um dia antes. Que bom, porque senão a Arielle tinha tido problemas essa semana, porque começou lá no domingo passado, antes, né? Mas foi a célula onde reunimos as irmãs, né? Pra comemorar o aniversário da Arielle, Foi né? uma benção. Foi no dia 19 e ela fez aniversário no dia 20. Se você não teve a oportunidade de dar feliz aniversário para ela, pode comentar aqui embaixo. Feliz ela aniversário, vai ficar muito feliz. Arielle. Feliz aniversário, Josué. O Biel, do irmão Anderson, também fez no dia 19. Então, benção aí. A gente teve uma leva. Foi uma benção. A gente teve um tempo lá de orar. O Caio falou assim, pai, um monte de mulher tava aqui. Teve umas 20 mulheres por aí. Benção. Juntamos as células, então quer dizer que encheu lá, foi lá em casa. E foi muito bom. A gente pôde orar pela vida dela como igreja, né? Abençoar ela, pudemos ali compartilhar de um alimento, as irmãs puderam
ali fazer a surpresa. A gente viu ali o amor de Deus através das irmãs, o cuidado, cada detalhezinho ali, né? Amando a Arielle. Provavelmente vai estar passando aí algum vídeo, alguma foto. Mas o amor de Deus através das irmãs ali, o cuidado, as surpresas, o bolo. Então a gente pôde ver ali o amor de Deus e foi muito bom. Bolo muito bom. Muito bom. Comi um A pedacinho. irmã Rosane que fez. Sobrou um pedacinho pra mim. A irmã Rosane que Glória a fez. Deus. Tinha café, né, Lê? Não sei. Nossa, tinha um amarguinho de café bem Ó. bom. Ela que fez. Benção, né? A irmã Rosane é 1001 utilidades. Então tem sido muito bom, assim, a gente usa quando acontece algum aniversário próximo de célula, a gente aproveita o restaurar para celebrar, né, com o irmão, louvar a Deus pela vida dele, né, ou dela. E foi muito bom. A gente ficou ali um tempo, pôde conversar, pôde compartilhar ali. E a reunião da célula sempre é muito bom, né? A gente de tempo em tempo faz isso. Então reúne a minha célula, a célula da Arielle, a célula da Gisele, a célula da Yara. Então tem ali várias células e aí é uma mulherada. Pensa. Bom pra dar uma treta. Pensa. É tudo crente. Não vai dar problema. Não dá, tudo crente. Em nome de Não Jesus. dá treta nenhuma. Então é muito bom, assim, a gente tem se alegrado muito, né? E a delicadeza de cada irmã ali, de cada coisinha que prepararam, eu fiquei muito feliz por ver a comunhão, né? Por ver aquele movimento ali. E foi muito bom. Bom, apesar da Arielle, as irmãs gostam dela, né? Que bênção, né? É bênção. Aí Deus, olha o que Deus fez, né? Até a Arielle é amada. Que bênção. É isso, Glória a sábado. Sábado tivemos o nosso encontro de casais. Uma bênção. PG. Os pequenos grupos que a gente chama, e esses encontros eles são todo sábado tem, às 19 horas, e ele é online. Pelo Online, aplicativo pelo Zoom Zoom. ou Meet, a gente compartilha ali na hora. Já também estamos indo aí pro terceiro ano, né? Desses encontros, tem sido uma bênção, o Senhor tem nos abençoado muito nisso. Pastor Gabriel compartilhou uma palavra sobre escutar é muito importante dentro do relacionamento, da comunicação, né? Então, falou um pouco sobre isso, nos reunimos ali, ficamos ali 1h30 aproximadamente, e foi uma bênção, a gente sempre reflete algumas dinâmicas, né? No sentido de qual é o nosso desafio na hora de escutar. Então, foi muito bom esse tempo lá que nós tivemos. O que mais? Sábado foi isso. Domingo? Culto. A partir das 8 da manhã os irmãos já estão aqui na intercessão, e aí vai das 8 às 9, as irmãs oram aqui, tem sido bênção, e às 9h30 nosso culto. A gente teve uma presença especial, né? Os irmãos estão vindo lá de Curitiba, o irmão Dani e a irmã Cris Estão se ligando a nós. moravam em Curitiba, eu estava lá junto ali com o pastor Gabriel, né? Diretamente, agora estão vindo aqui para Porto Alegre, né? Próximo, então estão vindo aqui conosco, aqui caminhando junto. Uma benção poder estar com os irmãos. Quem diria, né? Que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo, ou conosco, Tem né? sido Melhor. uma benção. Tem sido uma benção. Depois E do essa culto, foi a nossa semana. os irmãos, alguns se reúnem, outros se espalham, mas aí não tem nada muito específico organizado. E é isso, meus irmãos, nossa semana foi isso. Com certeza foi muito mais emocionante, quem sabe, do que a gente falou aqui no relatório e tal. Mas a gente tem tentado fazer alguns vídeos, tirar foto, para enquanto a gente vai compartilhando, para quem está acompanhando aí através do YouTube, do Facebook, possa se identificar um pouco com as localidades, aquilo que os locais que a gente tem ido aqui. Se você está acompanhando aí pela rádio, pode ouvir um pouco do que a gente falou, mas também depois, quando chegar em casa, entra lá no YouTube, Comunidade Ramá 2, né? Tem lá os vídeos do relatório lá, não só o nosso, também das demais localidades aí da comunidade. Tem sido bom ver que os irmãos, assim como nós, temos nos movimentado para compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. É isso? É isso aí. Vencemos nossa parte? Glória Então, a Deus. Fechado. A gente recebeu essa incumbência de compartilhar aí o relatório.
E os irmãos também foram aí acompanhando os das demais localidades. Agora a gente vai para um breve intervalo, um momentinho de louvor. A gente volta aí para o encerramento. Quem será que vem para o encerramento? Vamos Quem ver. será? Aguarde e verá. Será que é a Arielle e a Yasmin? Será que mais alguém que vai ter coragem de participar? Aguarde aí, meu irmão. Até mais. Que Deus abençoe, fique na paz e até a próxima. Tchau. Tchau. Solta. Vamos cantar. Cristo é o Rei. Cristo é o Rei. De toda a terra o adoremos. Cristo é o Rei. De toda a terra o louvaremos. Para sempre adoraremos. Aleluia. Para sempre exaltaremos. Aleluia. Cristo é o Rei. Cristo é o Rei de toda a terra. Cristo é o Rei. Cristo é o Rei de toda a terra. Louvaremos. Para sempre adoraremos. Aleluia. Para sempre. Aleluia. Na cruz, vitória nos deu, vestidos de autoridade. E a morte não prevaleceu. És poderoso, Deus. Solta a tua voz, declara comigo, Cristo. De toda a terra o louvaremos. Cristo é o Rei. De toda a terra o adoremos. Levanta a mãozinha, para sempre adoraremos. Aleluia. Para sempre exaltaremos. Aleluia. Declara assim, ó, na cruz, vitória nos deu, vestidos de autoridade. E a morte? Diga com alegria assim, ó. És poderoso, Deus de verdade. Cristo é o Rei. Cristo é o Rei. De toda a terra o adoremos. Aleluia. Cristo é o Rei. De toda a terra o louvaremos. Para sempre. Aleluia. Para sempre exaltaremos. Aleluia. Diga assim, ó. Ele vive, ele reina, ele é poderoso. Aleluia, ele ressuscitou. Ele é digno, ele é santo, ele é soberano. Sobre a morte, Jesus triunfou. Ele vive, ele reina, ele é poderoso. Aleluia, ele ressuscitou. Ele é digno, ele é santo, ele é soberano. Sobre a morte, Jesus triunfou. Ele vive, ele vive. Ele é digno, ele é santo, ele é soberano. Sobre a morte, Jesus triunfou. Ele vive. O nosso Deus, ele é soberano. Sobre a morte, Jesus triunfou. Ele vive, ele reina, ele é poderoso. Aleluia, ele ressuscitou. Ele é digno, ele é santo, ele é soberano. Sobre a morte, Jesus triunfou. Cristo é o Rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Olá, irmãos. Aqui quem fala é a Paloma, da comunidade Ramá de Alvorada, Rio Grande do Sul. E eu estou ligadinha no relatório Ramá Sul. A paz.
Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Daí varão de guerra! Daí varoas de guerra! Estamos juntos em mais um Relatório Ramá Sul. Da Comunidade Ramá Sul, Floripa, Atibaia, que é onde estamos aqui. Nós estamos chegando para atualizar vocês. Os irmãos do Sul já sabem, mas os irmãos do Rio, alguns sabem, outros não, da chegada do Mateus, nosso segundo filho. A Gabriela tem 2 anos e meio e agora chegou o Mateus, nosso segundo filho. E esse é um testemunho que a gente gostaria de compartilhar um pouco com vocês. No sábado passado, de sábado para domingo, o Mateus nasceu. Mas o testemunho do parto foi muito legal, né, amor? Isso, na verdade, nós vamos contar na íntegra esse relato no Educando para a Eternidade, hein? Não percam esse programa. Ah, verdade, hein? Fiquem atentos. E nós orávamos por um parto natural, porém, avançamos para 41 semanas, né, grávidos, e protocolo em São Paulo é que se você fizer 41 semanas, você passa a entrar numa zona de risco da vida do bebê, por isso, né, você tem que induzir o parto. E nós não queríamos, então oramos. Fomos internados de sexta para sábado. No sábado, não entramos em trabalho de parto pela manhã, tivemos que aguardar até a tarde num quarto, fomos movidos para a maternidade. Quando houve uma vaga na maternidade, entramos no quarto. Minutos depois, alguns capelães estavam tocando alguns louvores em frente ao nosso quarto. E quando nós abrimos a porta, indo para a indução, porque não tínhamos entrado no trabalho e não tinha mais tempo, eis que Deus fala conosco através daquele louvor. Como é que era o louvor? Não... Nossa, como que é o começo? É meu trabalho. Não, é... Não. Como é que é? É meu somente, meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Temos até um vídeo, roda aí o vídeo. Ah, viu? Gostaram do vídeo? Esse vídeo foi a Amanda saindo do quarto e o pessoal cantando louvor. Claro que, né, nós não sabemos, mas entendemos Deus falando conosco, né? Aí fica também uma dica aí para capelania, né? A importância aí que os irmãos tiveram, né? E foram usados por Deus aí durante esse louvor ali. Verdade. E aí quando chegamos então para a indução, a Amanda insistiu, a médica foi fazer mais um exame e eis que ela descobre então que entrou no trabalho de parto e que não era necessário mais induzir. Então nós nos quebrantamos, vimos ali o milagre de Deus, já estava no trabalho de parto, então voltamos para o quarto da maternidade. Quando voltamos para o quarto para esperar o tempo, né, de aumento de dilatação para entrar no parto, eis que então os mesmos capelães estavam tocando um outro louvor que Deus estava falando conosco. Era um louvor assim: só de ouvir tua voz e sentir teu amor. Porque ouvimos a voz do Senhor falando conosco na ida, através daquele louvor, e sentimos o amor, né? Só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, a paz que inunda meu ser. Roda o vídeo!
Ah, viu? Então, a gente pode glorificar Deus quando a gente chega no quarto, entendendo que o Senhor estava diante de tudo. Não foi necessário induzir, né? Entramos no trabalho de parto, Deus falou com a gente na ida, Deus falou com a gente na volta. Porém, ainda não estava completo o testemunho. Infelizmente, né, a dilatação parou, né, a partir dos 5, e então eis que o médico fala para a gente que era necessário uma cesárea, porque o bebê era muito grande, né, e a estrutura corporal da Amanda e as dilatações, a experiência dele, mostraram que talvez o parto natural poderia trazer alguns problemas para a saúde do bebê ou da Amanda, alguns riscos. E mais, mesmo na última música que rodou agora há pouco, tem uma parte que fala assim, quando tiver que tomar a decisão, como que é? Essa parte? Não tenha medo que eu estou conduzindo, mais ou menos isso. Não é essa a frase, mas é mais ou menos isso. E aí nós tivemos que tomar a decisão, né, de permanecer, né, ou seguir a orientação ali do médico, né. Mas o Senhor, né, também como fala nessa música, a gente, para tomar essa decisão, a gente estava muito em paz, né, tanto o Gabriel como eu, né, a gente acho que não demorou muito, assim, para decidir, né, entendendo que seria realmente o melhor, né, que Deus também tinha colocado aquele novo médico, porque os testemunhos ainda não acabaram, tem uma partezinha no meio que a gente já pulou, mas que a gente vai contar ainda. E aquele novo médico que entrou para continuar ali o parto, né, foi muito sábio e nos deu segurança também de que essa seria a melhor opção. E aí foi benção. Mateus veio então através da cesárea, Deus conduziu tudo. Não foi feita a nossa vontade, né, que era parto natural, mas o Senhor, Ele até nos ajudou, porque no primeiro a gente esperou todo um parto natural e também no final teve que fazer cesárea, né, a Gabi estava com a cabeça girada, então teve que fazer cesárea. E aí Deus também nos mostrou que né, não era nossa vontade, mas Ele estava no controle. E até deu livramento aí, ou para Amanda ou para o Mateus, né, se a gente quisesse insistir. Que nasceu um bebezão, que já era grande, considerando que ia nascer aí com uns 3.600, 3.500 quilos, mas nasceu com quase 4.200, né? Então, realmente é grandão, né? E 52 centímetros e meio. Então, um bichinho é grande. Posso mandar rodar o parto? Aquelas cenas? Não, aquela não. Então, não roda o parto. Mas pode mandar uma fotinho do Mateus aí. Então, gente, né, foi bênção, foi um momento maravilhoso que pudemos glorificar o Senhor, né, ali no hospital, passamos mais dias, o Mateus está aqui bem. Nesse momento, tanto o Mateus quanto o Gabi estão dormindo, por isso estamos aqui podendo gravar este relatório. E a igreja também, continuamos aqui, estamos terminando a carta aos Romanos. Peraí, você só esqueceu de pular outro testemunho da bênção financeira. Ah, isso é verdade, o que aconteceu? Nós teríamos que pagar caro pelo parto, e aí a médica que faria o parto era plantonista, e com isso ela nos isentou de pagar o parto, ou seja, estava incluso no plano de saúde, não foi necessário pagar o parto. Então até isso Deus deu a bênção completa. Mas voltando à questão dos estudos bíblicos, que são as terças, a gente está terminando o estudo bíblico de Romanos, então se você quiser, tem no Spotify da Ramassul todo um estudo bíblico minucioso sobre Romanos. Se eu fosse você, eu não perdia e escutava aos poucos, porque é um estudo muito denso da carta aos Romanos, e essa semana nós estamos chegando ao Romanos 16, o último capítulo do Romanos. Também temos feito os cultos no clube, cada vez mais os garotos estão engajando, agora compramos instrumentos, vamos estar ensinando os instrumentos e louvando junto com os garotos. Temos também feito os cultos aqui em casa, aos poucos movendo lá no clube um grupo de profissionais cristãos para se posicionarem, orarem, né? Estamos aos poucos aqui e peço oração para os irmãos aí, que estamos orando por direção de como levantar essa igreja em Atibaia, aonde, com quem, né? O Linomar e a Jennifer têm estado conosco, né? Aqui, outros irmãos também aos poucos vêm, não vêm, alguns online, o pessoal lá de Floripa,
também, né? O Dani e a Cris, que agora se mudaram para Porto Alegre, né? Aí estão próximos de Alvorada, né? E aí assim a obra tem caminhado. Mas é isso aí, o relatório ficou um pouquinho longo, mas com esse testemunho da vida do Mateus, e já vocês vão conhecer ele. É isso, meu amor? Faltou mais alguma coisa? Não, é isso aí. Acho que os recados já são dados aí durante o relatório, né? Nossos PGs e tudo mais aí. Mas deixo o convite aqui para vocês participarem conosco nos PGs de sábado. Sábado, 7 horas, sempre tem um PG aí que cabe você. Amanhã é o encontro de varões. Nesse último sábado tivemos o encontro de casais, né? E falamos sobre saber escutar, né, o cônjuge, a importância de escutar o cônjuge, né? Mas é isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês, né? Até o próximo programa de relatório da Ramá Sul. Um beijo. Tchau, tchau. Paz, irmãos. Aqui é Rita Martins, da comunidade Ramá Alvorada. Quero deixar essa meditação. Por vezes sentimos que não temos nenhum dom, porque não pregamos, não fazemos milagres, não tocamos nenhum instrumento, nem falamos em línguas. Mas a Bíblia diz que Deus dá dons a cada pessoa para o bem da igreja: fé, amor, sabedoria, capacidade de administração, contribuir, servir outros, ter misericórdia, dar ânimo, prestar ajuda. Todos esses são dons sobrenaturais dados por Deus, que são muito importantes. Você já descobriu o seu dom? Você está assistindo o programa de relatório da comunidade Ramá Sul. A paz, povo de Deus, estamos aqui, eu, seu irmão Maurício, a cidade de Pelotas. O paz do Senhor, e eu aqui, seu irmão João. Amém. Estamos aqui para mais uma sexta-feira de relatório, né? Trazendo aquilo que Deus tem falado conosco, né, durante a semana. É um relatório semanal, né? Os irmãos têm a oportunidade de acompanhar, saber como anda essas cidades baixas aqui, aqui no sul do país, esse friozinho, né? Graças a Deus não tem nos atrapalhado, né? Tem começado aqui já o inverno, os irmãos já sabem, é um pouquinho mais rigoroso que o Rio de Janeiro, mas a gente vai caminhando, louvando o Senhor, né? E o frio acaba passando, não vou dizer que despercebido, mas com menos intensidade, né? A gente vai percebendo ele, né? Deus tem nos dado a graça aqui de permanecer na presença dele, junto com cada irmão aqui que vai chegando, né? Junto com aqueles que o Senhor tem colocado para a gente andar, amar, se colocar à disposição para ajudar, né? Então, né, a gente se alegra, né, João, com isso. Como é que tá aí, João, essa alegria? Como é que tá a alegria aí na presença de Deus? Tá, cada dia que passa melhor, né? As lutas vindo e os irmãos estando aqui pronto para ajudar, tem sido tranquilo, vamos dizer assim, né? Tranquilo, né? A gente sabe que tem lutas, tem batalhas, mas a comunhão que a gente tem tido aqui em Pelotas com o pessoal é algo que é agradável aos olhos do Senhor, acredito eu, né? Do meu ponto de vista. Mas amém. Nós vamos vencendo cada dia, cada batalha, com a graça do Senhor. Amém. Amém. Eu comentava um pouquinho sobre isso essa semana com o Senhor. Foi benção, né? A oportunidade que eu tive ali com ele, né? A gente fica uma pessoa que amava muito o Senhor ali e tive a oportunidade de comentar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a gente ter essa vida em particular, né, como realmente uma família, né? Na verdade, até a gente se torna mais presente do que com a nossa própria família, né? Eu particularmente, né, não tinha esse vínculo com a minha família, né, de conviver, né, realmente. Né? A gente entende e vê hoje, né, que a família acaba se tornando isolado, né, cada um na sua própria casa, uma visitinha lá, outra cá, né, e muita aquela coisa de aparência. E com o corpo de Cristo totalmente diferente, né? Um compromisso semanal, né? Um compromisso com o corpo de Cristo, né? Isso nos ajuda, nos mantém de pé, nos fortalece na presença de Deus, a gente aprende cada vez mais. E isso é um privilégio, uma graça que Deus nos dá,
né? Quando mesmo o corpo às vezes está cansado em algum dia que outro, a gente continua ali, persevera, né? E aquilo, o corpo de Cristo para mim, né? Pelo menos que sou solteiro, João também está na solteirice, né? Nos mantém, nos ajuda a perseverar, né? A ocupar a nossa mente com as coisas de Deus, né? Procurar gastar esse tempo, né? Essa vida aqui para servir o Senhor, né? E isso é maravilhoso, nessas comunhões aí. Né? E eu comentava para esse senhor, né, que a gente convive, né, para tudo, né? A gente vai todos os dias estar junto, né? Esse compromisso em levar a obra de Deus junto, né? E também viver a vida, né? Por mais que não tenha um culto, mas tem um pádel, né? Tem um jogo junto, tem algo que a gente vai andar junto, né? Então isso nos leva, né, a nos fortalecer mais, né? Nos ajuda a perceber áreas de falha nossa, né? E a gente vai ser tratado, né? E vai ter oportunidade de amar e dar a vida também pelos irmãos, né, João? Amém. 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 Então vamos aí, né? O nosso relatório começa pela segunda-feira, né? Não sei se o João aí quer comentar algo com a gente, compartilhar algo da segunda-feira. Não. Não? Amém. Eu tenho tido a oportunidade de estar ouvindo, né, a palavra, né, graças a Deus agora, né, algo que me chamou muita atenção, né, a palavra dura do pastor Érico, né, na segunda-feira. Ele falou um pouquinho, eu não lembro exatamente o texto base, né, não lembro agora, mas eu lembro de algo que falou que me marcou, né, muito crente, né, tem muito crente se alimentando, né, de filme gospel, filme evangélico, né, passa o dia inteiro escutando música evangélica, né, aquela coisa gostosa, né, a coisa ali, mas e não serve a Jesus. Quando que vai servir? Quando que vai se disponibilizar a amar alguém? Né? Quando que vai se disponibilizar a servir, a fazer a obra de Cristo? Esses louvores têm levado essa pessoa para realmente perto de Deus? Ou ela apenas sentiu um tipo de prazer, um tipo de emoção, né? Ela sentir que ela está sendo amada, ela sentir que ela está sendo preciosa para alguém, né? Esses louvores não tem que trazer isso, né? Hoje nós temos muita heresia, né, a respeito disso, né? Muitas falsos louvores, né? Na verdade não são louvores para o homem, mas não são louvores para Deus, né? Não são louvores que elogiam a Deus, são louvores que elogiam o homem, né? Então a gente tem esse engano hoje. E muitos se alimentam disso e acham que estão bem com Deus, se alimentando de um sentimento falso, né? Um falso louvor, né? Que leva a pessoa a ter um prazer, mas não aquilo que vem de Deus, né? O que consta isso, né? É o que o pastor Érico falou. O fruto, o que essa pessoa está produzindo, o que ela está vivendo, né? Durante a semana dela, esses louvores que ela passa o dia inteiro escutando, tem levado ela para perto de Deus, tem levado ela a amar mais as vidas, falar mais de Jesus. Esses louvores têm despertado ela a sair de dentro da casa, né, a sair da comodidade para servir o Senhor, ou tem mantido ela ali presa, escrava, né? Imagina, né, um louvor pode tornar alguém escravo, preso, né? Isso é terrível. Eu lembro dessa frase, né, o pastor Érico falou muito mais, assim, que Deus nos dê graça cada dia de ouvir cada irmão, né? Os irmãos que estão nos ouvindo também aí possam compreender as verdades, né? E não achar algo cansativo, né? A carne, ela tende a se cansar da verdade, né? Da exortação, né? Daquilo que quando a gente é cobrado, a gente começa a se cansar, porque a gente sabe que vai ter que demandar algum esforço, né? Sabe que vai ter que sair da zona de conforto, aí a pessoa fica, né, chateada, né, incomodada, mas que o Senhor nos dê graça, né, de amar, né, o Senhor, né, amar a Deus de verdade, né, e não ser um crente religioso acomodado, né. Hoje, né, eu vejo que acaba se tornando uma necessidade a gente pregar, evangelizar de novo os crentes, né, evangelizar de novo quem já está convertido, quem já está na igreja, né, anunciar o evangelho simples de novo, os fundamentos básicos, que é amar um ao outro, né? Servir a Cristo.
Mas amém, né? Que o Senhor nos dê essa graça, né? De permanecer. Bom, depois nós temos a nossa terça-feira, né? Sempre um encontro importante para nós, né? Antigamente, né? A gente não tinha o culto, né? O culto no meio da semana, a gente tinha um culto só. Isso há um tempão atrás, né? E a gente tinha sempre, né, o dia de oração, mas não tinha um culto específico, né, da nossa igreja no meio da semana. E a gente hoje tem tido essa oportunidade de cultuar a Deus, a gente cultuar a Deus presencialmente com os irmãos da Ramá Pelotas, mas juntamente com aqueles que vêm através da internet, né, aqueles que estão ali cultuando também, né, vidas que, né, a gente tem procurado se aproximar, falar a verdade, né, a gente espera que vidas realmente venham a conhecer o Evangelho, né, de forma que agrade a Deus, né. A gente, graças a Deus, o Senhor tem nos dado, né, irmãos que têm nos visitado, né, pessoas aí que têm andado conosco, né, João? Sim, Nessa terça a gente teve a visita, né, Na verdade, o Pablo tem vindo já a alguns cultos, né. Ele veio nessa terça, tive uma visita tive a felicidade da minha mãe ter participado também, o companheiro dela. Então, para mim isso foi muito bom, sabe? Foi uma bênção mesmo poder estar ali com a minha mãe naquele momento. Ela tá participando ali, ficou contente. Eu vejo que, por mais que tenha sido um culto, uma vez, eu vejo já uma diferença nela, de como ela me olhar, de como ela tá vendo a minha situação em si, de como eu tenho buscado a Deus hoje, né? Ela tem entendido mais esse lado. Ela tá mais compreensiva. Aí o companheiro dela ali também, a gente teve um dia ali em casa de leitura, eu e o Moisés, e ele chegou antes, e eu comentei com ele, não, pode ficar aí o pastor, se quiser conversar com ele, fica à vontade, eu posso sair, tudo tranquilo. E ele se sentiu à vontade, conseguiu conversar com o pastor Moisés, conseguiu desabafar, ele estava um pouco angustiado, estava um pouco ansioso, ele até comentou que teve já... Há muitos anos ele teve em uma igreja e ele se sentiu mal e queria sair, não conseguia ficar ali. E ali ele teve isso no início, mas conforme ele foi conversando, foi desabafando, Moisés foi mostrando para ele, explicando, né, que não é a placa da igreja, mas sim é Jesus, né, é o Senhor, que é o nosso, que é o caminho. Ele foi entendendo assim, um pouco ali que a gente conversou, ele foi entendendo, foi conversando, foi se aliviando, saiu dali. Teve uma oração para ele também, ele ficou bem leve mesmo, ele se sentiu bem, ele demonstrou, sabe, ele sorria, ele saiu com vontade de voltar, tanto que aí ele teve essa oportunidade na terça-feira, né, de comparecer, aí ele veio, ele e minha mãe ficaram, foi muito bom, sabe, para mim tem sido uma bênção, né, minha família poder estar participando, acho que todos os irmãos pensam assim, pô, se minha família toda vier... Eu tô feliz, né? Eu tô no caminho certo. Então é isso. Amém. É bênção. Amém. Amém. Que nos dera, né? Que a nossa família toda conhecesse a Jesus, né? Que eles vão conhecer através da nossa vida, do nosso testemunho. Talvez eles não aceitem, mas conhecer, todos devem conhecer, né? Isso é bênção, né? A gente ter oportunidades com a nossa família, né? Aos poucos vão recebendo uma palavra, né, um alimento que Deus tem nos dado aqui também, né, e que serve para outros irmãos, né. A palavra, né, e aquilo que a gente também tem recebido, né, não é, né, algo isolado da nossa igreja, né, mas algo da Bíblia, né, algo simples, né, algo que é princípio bíblico, né, não tem nada de invenção, né, de doutrina nova da igreja, né, algo simples que Deus tem nos direcionado e que, né, eu vejo o quanto, às vezes o processo é um pouco demorado, né? Isso a gente precisa ter os frutos do Espírito, a paciência, né? Saber que às vezes cada um tem um tempo, né? Até cair realmente a ficha, né? De que realmente, cara, esse é o Evangelho, né? Pô, cara, já ouvi tantas vezes isso aqui e parece que só agora caiu a ficha. Quantas vezes isso já aconteceu conosco, né? Eu lembro que bem no início da minha caminhada, né, isso ficou gravado para mim, o Gabriel falava, olha, eu falo isso agora, mas vocês não vão entender. E realmente a gente não entendia, né? O que o Gabriel quer falar com isso?
Aí depois de um tempo, cara, era isso que o Gabriel queria dizer. Era dessa forma, né, que ele estava querendo que a gente entendesse, né, o Evangelho. Né? E conosco, às vezes, é assim, a gente precisa ouvir, né, até a gente ser convencido, né? A gente também tem que desejar buscar as coisas do alto, né? Para que o Espírito também venha revelar isso às nossas vidas, né? Então, é bênção, né? Um presente de Deus aí, né? A família do João se aproximando. Glória a Deus por isso aí, né? O testemunho, né, de Deus ali. Depois, temos a nossa oração online, né, João? Na quarta-feira, né? A gente sempre separa esse tempinho para orar aí. Quem pode sempre estar presencial, né? Eu sempre procuro estar presencialmente com os irmãos, né? Mas também tem irmãos, né? E situações, né? E ocasiões que às vezes a gente só consegue online, né, João? Isso é. Nesse dia até o pastor Moisés foi visitar uma igreja aqui no centro da cidade. E aí então a gente optou pelo culto online. E a gente fez, cada um na sua casa, a gente ali expôs as nossas dificuldades, as nossas lutas que a gente teve, né, no dia ou na semana, para pedindo oração para os irmãos, orando por aqueles que estão, né, em lutas e não estão podendo comparecer. A gente tem se reunido, né, para estar buscando pelos irmãos, né, um pelos outros, né, para não deixar ninguém cair, né. A gente está aqui pronto para ajudar um ao outro. Amém, amém. E Deus vai dando essa oportunidade com quem está à nossa volta. Basta a gente estar um pouquinho mais ligado espiritualmente, a gente vai sempre achar quem ajudar, né, na nossa caminhada com Deus, né. Nossa quinta-feira, né, os irmãos já sabem que a gente tem o nosso joguinho da comunhão, né. É bom, né, uma atividade física, né, sadia, né, a competição abençoada, né, que a gente não tem ali um vencedor, né. Procura estar aí junto, né, nesse dia. É bênção, né? Sempre é legal a gente poder aproveitar essas oportunidades juntos, né? Tem tido o Fabinho, né, que talvez alguns, né, do Rio conheçam ou lembrem pelo menos vagamente, né? Ele está em outra congregação hoje. Ele também tem participado com a gente, né? Tem um rapaz da igreja dele lá também, né, que tem estado. Isso é bênção de Deus, né? Como é bom de poder estar junto, né, com os irmãos em todas as ocasiões, né, João? Sim, amém. Tem vídeo, né? Tem foto aí que talvez, né, amém, amém, esteja passando aí na telinha para o pessoal dar uma olhada nas jogadas ensaiadas. Amém, amém. Eu sou meio falha aí, né, acabo não comentando alguns pontos assim, né? Mas toda semana aí, né? Desde né, da terça-feira ali, né, tem os irmãos que participaram da live, né, tem quem estava com a gente, né, a gente tem feito os encontros na casa do Moisés, né, e cada irmão, né, que está junto aí, tá aparecendo nos vídeos aí, vai olhando aí, né, os irmãos que estavam com a gente, né, onde tem sido feito, da forma com que a gente tem feito, né, tem sido sempre muito simples, né, e Deus, ele vai tratando nosso coração, vai tirando, desapegando nosso coração de templo, de locais físicos fixos para estar junto, né? E a gente acaba se cobrando a realmente entender que a igreja não é parede, não é estar só em um local. A gente vai estar junto com os irmãos em um outro bairro, em um outro evento, né? E esse é o corpo de Cristo, né? E a gente tem que ser a luz, né? A gente possa ser essa luz aonde a gente estiver. Bom, sexta-feira, né? A gente tem começado a organizar aqui. A gente passou um tempo, né, cultuando, fazendo o nosso culto de domingo aqui na casa do Moisés, né? A igreja estava com bastante móveis lá que veio de Rio Grande e a gente estava sem para quem doar, né, ou algum lugar para colocar, né, e Deus tem nos dado a direção aí de fazer os cultos de novo na igreja, então a gente foi lá para organizar, né, mais um tempinho de comunhão, né, de
a gente se doar para a obra de Deus, doar o nosso tempo, o nosso esforço, né, João? Amém. Nós fizemos, né? Deu uma organizada lá, conseguimos doar alguma coisa, outras coisas a gente trouxe para casa para deixar o espaço da igreja livre para a gente poder estar recebendo novos membros, novos irmãos, os antigos, né? Para a gente poder ter um espaço mais aberto ao público, onde eles possam estar chegando, né? sem nenhum tipo de preconceito, né? Que ali é um local aberto ao público. Eles ficam à vontade, chegam, tem um espaço bonito ali. Então tem fotos aí da gente organizando, de como é que tava, e tem fotos, né? Tem um videozinho, tem aquele momento de comunhão, onde a gente parou para comer alguma coisa, né? Para repor as energias do corpo, para poder voltar, continuar a limpar, fazer a organização que precisava. Amém. Amém. Foi bom. Amém. Minha mãe também participou, né? Ela sempre anda comigo quando pode, né? Ela faz parte de uma outra congregação, mas ela sempre tá comigo, né? A gente acaba ainda morando junto, então ela me acompanha, né? Não gosta de ficar sozinha também em casa, né? E é uma boa companhia aí, né? Andar com os irmãos é bênção, né? Bênção de Deus, né? A gente sempre tem nossas comunhão, né? A terça-feira teve, né? É o momento de pós-culto, né? Sempre tem um momento da gente comer algo ali junto, né? Nem que seja um café com pão, né? Essa semana aí foi o que, João? A canjica? Foi a canjica. Canjica da Martinha, muito gostosa, né? E sempre temos essa oportunidade, né? Às vezes acaba sendo um chamariz pra gente poder conversar com quem é novo, né? Às vezes a pessoa é um pouco acanhada, né? Ou tem aquele costume da igreja tradicional, né? Acabou o culto, paz do Senhor e tchau, né? Já tem oportunidade, né? A gente vai conversar um pouquinho mais, né? E é bênção, né? Essas comunhões, né? E após isso, né? Tivemos o nosso culto, né? Também no domingo, né? No sábado teve, né? A gente tem algumas outras coisas, né? O Gabriel, ele sempre tem andado bastante comigo, né? Ele tem pegado alguns dias aí para trabalhar comigo, né? E um momento bom de discipulado também. Trabalhou aí alguns dias dessa semana que passou comigo, né? Passou um tempo lá em casa no sábado. Teve também o encontro de casais online no sábado, né? Os irmãos sempre se reúnem, né? Sempre tem as nossas reuniões do sábado às 7 horas, né? Os irmãos aí que estão não se sintam envergonhados, né? Mas pode entrar à vontade lá, né? Fazer parte, né? Pede o link, né? Das reuniões. Pô, eu queria participar dessa reunião de casais, queria participar dessa reunião de jovens, né? Essa reunião de homens, né? Eu vejo que eu preciso e quero estar um pouquinho mais com os irmãos do Sul, conhecer, né? Pede os links lá das reuniões que a gente disponibiliza, né? Não é um grupo fechadinho, né? Não é uma reunião isolada, né? Uma panelinha, para quem tiver à disposição, né? Para fazer isso. Então a gente sempre tem esse encontro. Essa semana, né? Foi de casais, né? Eu não sou casado, né, João? Nem tu, né? Não, também não. Amém. Deus tem nos dado essa graça de permanecer como solteiros. Eu tive uma oportunidade em casa, né? O Gabriel, tava minha mãe lá, separou um tempo para orar pelos irmãos que estão em dificuldade, né? Que estão com lutas, né? Como em todo lugar, sempre tem o irmão que às vezes está fraco, né? Tá desanimado, e a gente separou um tempo, né? Deus deu algumas direções, né? Falou algumas coisas. E a gente louva o Senhor, né? Por essa oportunidade de amar os irmãos, né? Separar um tempinho pros irmãos, né? De oração, né? Às vezes a gente julga tanto, né, João, os outros, né? A gente tem o costume de falar muito, né? Da falha do outro, né? Acaba não orando, né? Aquilo que a gente está vendo, né? Pra gente orar. O que tu acha, João? Eu acho que isso é correto, né? Porque hoje eu conversava com Moisés sobre isso. A mudança que eu queria na minha mãe, eu cobrava dela, ela tem que mudar isso está errado nela. Eu aprendi
né, com a comunhão, eu aprendi lendo, eu aprendi meditando na palavra, conversando, perguntando aqui o pessoal que a mudança estava em mim. Sim. Conforme eu mudei, conforme eu mudei, conforme o Espírito agiu na minha vida, eu vi que aquelas coisas que eu achava errado que ela fazia, hoje eu não vejo ela fazer. A forma que ela... Porque tudo eu dizia, não, mas isso está errado, mas isso não pode, porque tu não deve fazer isso. Não deve. Hoje eu já não digo, e hoje eu não vejo ela fazer. Então, a mudança começa na gente, né? Sim. Ou seja, o Espírito faz a mudança, e ele tem feito. Graças a Deus ele tem feito a mudança na minha vida, e a minha família tem visto. Como disse, minha mãe tem me acompanhado em alguns cultos, ela tem participado. Quando ela não está presente, ela tá online. Isso para mim é o agir de Deus na vida dela, então eu fico muito feliz com isso e é só bênção, né? Só agradecer. Amém. Amém. Nos dera ter esse coração disposto a orar e amar os irmãos, né? Em silêncio, né? Sem que eles saibam, né? Amém. Bem, depois nós temos o nosso domingo. O que tivemos no domingo, João? Domingo nós tivemos comunhão o dia inteiro, né? Nós tivemos uma feira, que é onde a gente... uma feira para divulgação de trabalho, né? E aí, então eu e a Martinha, como a gente trabalha na mesma área, a gente se uniu para ir divulgar o nosso trabalho nesse local. Aí o Maurício, que não tinha trabalho para divulgar, mas queria estar em comunhão com os irmãos, né? Foi para lá também. Moisés, né? Óbvio, ele levou nós, né? Ele é o nosso motorista, como a gente brinca. Então ele levou nós, montamos a barraca lá, fizemos a exposição do nosso trabalho. Tivemos um momento de leitura também do dia, né? A gente fez a leitura, a gente fez o nosso café, nosso almoço, foi tudo lá. Então a gente passou das 8h30 da manhã até umas 5h30 da tarde, a gente passou lá. E conforme a gente desmontou, dali nós viemos direto para a igreja, né? Aí foi o horário, a gente já chegou no horário do culto, né, Maurício? Amém. Foi um pouco corrido depois da parte da tarde, né? Mas faltavam alguns detalhes ali na igreja, né? A gente dá uma varrida, né? Dá uma finalizada ali. Foi benção, né? O culto, né? O Moisés trouxe uma palavra. Falou um pouquinho também sobre Hebreus, né? Hebreus 4:12, né? Ele foi falando um pouco sobre o povo de Israel. Foi falando realmente sobre a gente ter o conhecimento da palavra, né? A gente realmente buscar, né? Esse conhecimento, essa profundidade na Bíblia, né? Deixar que a palavra de Deus entre no nosso coração, né? Se aprofunde, né? Que essa espada venha penetrar mais fundo, né? A gente sair do raso, né? Na leitura, né? Quantos irmãos, talvez, né? Que estão nos ouvindo, né? E propriamente a gente tem essa dificuldade, né? Tem o hábito já de fazer a leitura, faz todos os dias leitura, mas talvez ainda a palavra não vá lá no fundo, não penetre no coração, né? Então a gente precisa permitir que a palavra penetre, né, no nosso coração. A gente precisa dar mais lugar ao Espírito para que isso aconteça, né? E como é importante isso para nossas vidas, permitir que a palavra, né? Talvez a maior causa da nossa fraqueza espiritual seja a nossa falta de entrega, né? Senhor, eu estou lendo a tua palavra aqui, Senhor, essa que é a verdade, Senhor, e eu quero fazer isso agora daqui para frente. Essa talvez seja a maior dificuldade da maioria, né? De entregar, né? Senhor, eu sei que eu estou errado nisso aqui, mas eu tenho dificuldade de largar isso aqui. E o quanto a gente precisa se esforçar, né? Deus, ele não quer alguém perfeito, né? Talvez muitos queiram fazer só quando tem muita alegria de fazer, né? Só quando tem muito prazer. Não, a gente vai ter que batalhar, tem momentos que a gente vai ter que batalhar até chegar naquele ponto, né? Não vai ser com facilidade, né? A nossa carne, ela é dura, ela é difícil. Então não vai ser com facilidade que a gente vai entrar no céu, né? Ou fazer as coisas de Deus, né? A carne, ela sempre vai estar contra, né? Mas a gente vai fazer a obra de Deus com alegria no Espírito. O Espírito tem a alegria de fazer as coisas de Deus. E é isso que faz a obra ficar mais leve,
né? A alegria, né? Quando a gente descobre, anda com Deus, a gente tem alegria em fazer as coisas para o Senhor, em obedecer, em escutar a palavra e praticar, né? Isso transborda, né? Por mais que a nossa carne esteja ali nos puxando para trás, querendo nos amarrar, né? O Espírito, né? Ele vai continuar caminhando, né? E que Deus nos dê graça, né? Não dá lugar à carne e dá lugar ao Espírito, né, João? Não sei se você quer comentar alguma coisa aí. Moisés falava também sobre, né, a palavra ela tem que machucar, né? Ela não veio para fazer carinho. Se a palavra não te machucar, tem alguma coisa errada. Tá faltando algo ainda, tá faltando uma entrega. Tá faltando tu... Como é que é? Se tá na luz, tá na cruz. Então tem algo ali que ainda não tá indo... Não botou para fora algo ainda. Tá tudo muito calmo, muito tranquilo, porque não tá certo, né? Tem algo. E a gente sabe que a gente vai passar sempre por lutas, por batalhas. Então, a palavra do Senhor é, como dizia, uma espada de 2 gumes, né? Tem que entrar no coração rasgando, pra gente entender que a gente tem que se quebrantar, a gente tem que se entregar de verdade, não simplesmente achar um conforto, ficar ali, Deus tá confortável, é aqui que eu tô, pronto, tá tudo resolvido. Não é isso. A nossa vida é de lutas e de batalhas. Amém. E vamos vencendo cada dia na graça do Senhor. Amém. E a verdade, ela vai confrontar a nossa natureza humana, que está sempre errada, né? Sempre vai ser exortado de alguma forma, né? Nunca vai ser confortável, né? A exortação ela não é confortável para a carne. A carne, ela é acomodada, ela não gosta de mudar, né? Ela não gosta de sair daquela velha posição, né? Pô, vou ter que fazer isso agora, né? Talvez muita pessoa com muito tempo de caminhada, pô, mas eu nunca fiz isso, pô, mas eu nunca fiz um discípulo, pô, mas eu nunca fiz isso aqui, que dificuldade, vou ter que mudar isso agora, né? A carne, né, vai sofrer, não tem outro jeito, né? Não tem outro caminho. Então o que nos basta é nos humilhar aí, nos colocar diante de Deus, né? Diante dessa palavra que o Senhor nos deu, né, João? Amém. Tivemos as portas abertas da mãe do João também depois do culto, né? João? É verdade. Chegamos depois do culto. No culto, no domingo mesmo, a gente teve ainda a visita da família do Pablo, né? No caso, também. Vinha só ele, né, Maurício? E aí, naquele dia, foi a esposa e as 2 filhas dele. Puderam estar participando ali com nós. Foi benção mesmo, porque ele tem vindo já algumas vezes e queria muito que a família viesse, né? E ele tá ganhando, né? Tá ganhando essa luta, assim, um pouquinho de cada vez. E logo após o culto, teve o Chiquinho também, né? O Chiquinho participou desse culto, graças a Deus, estava junto com nós. E logo após, a gente teve um encontro, uma comunhão, né? Tivemos uma carne assada, pãozinho com alho ali, na casa da minha mãe, né? Ela abriu as portas da casa dela, assim, pra mim, aquilo foi o agir de Deus, né? Porque a minha mãe, ela não é uma pessoa mais reservada nesse sentido, e ela, não, pode vir todo mundo. E eu olhei para ela e disse, todo mundo? E ela, sim, todo mundo. Eu disse, que benção, então. Ó, pessoal, todo mundo lá na casa da mãe, é só chegar lá, só encostar o carro e servir os pratos e tá todo mundo em casa. E foi benção, foi bem produtivo, né? O pessoal tá ali, as crianças brincando, todo mundo à vontade, não teve... Graças a Deus foi uma comunhão muito agradável. Amém. Eu me senti em Santa Cruz da Serra, lá os irmãos são direto assim, né? Caramba, né? Benção, né? Benção de Deus, né? Essa união aí, esse espírito, né? Que vem de Deus, né? De colaboração, de unidade, né? Sem maldade, né? Vamos ver sempre essa graça aí, né? Essa compreensão, essa pureza, né? No pensamento. Amém? Amém. Esse é o nosso relatório aqui de Pelotas, né? Passamos aí para Arielle, né? Que o Senhor abençoe, né? Os irmãos que estão aí na escuta, né? É um privilégio a gente estar aqui, né? Passando algo de Deus, aquilo que Deus tem feito aqui para os irmãos, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Em nome de Jesus. Amém, João? Amém.
Fiquem com Deus aí, a paz do Senhor. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Até o próximo relatório, né? Se Jesus Amém. Cristo não voltar. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz. Web Rádio Ramá, com um novo número do WhatsApp. 21 2622 7523. 21 2622 7523. O WhatsApp da Web Rádio Ramá. Deixe o seu pedido de oração e mande o seu alô. A paz! Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Aleluia! Voltamos, nossos irmãos, o nosso breve intervalo. Louvamos a Deus pela sua vida, que conseguiu ser perseverante aí conosco. Você pôde acompanhar aí os relatórios, falando um pouquinho aqui da Ramá Sul, né, de como andam os nossos irmãos aqui, um pouco distante, mas vocês tendo aí a oportunidade de estar bem pertinho através de cada relatório, né, através de tudo aquilo que foi falado aqui. Nós louvamos a Deus pela sua vida, né, por essa oportunidade, né, de estar aí pertinho da gente. E você daqui a pouco, né, que chegou por agora, já no finalzinho, você também consegue acompanhar o nosso relatório, vai ficar tudo salvo aí, gravado, consegue ver lá desde o início, né, tudo aquilo que falamos aqui, né, no início do programa iniciou eu e a Arielle, depois teve o pastor Telo e a pastora Rita, agora nós já estamos aqui no finalzinho do nosso programa com um convidado especial. Nosso irmão Felipe. A paz, Felipe. A paz, meus irmãos. A paz. E é isso, irmãos. E chegamos aqui ao final com muita alegria, né, Felipe? Amém. Amém? Glória a Deus. Ele é muita onda. Quer falar alguma coisa? Se apresentar para os irmãos aí? Queria desejar a paz do Senhor a todos os irmãos. Compartilhar também com os irmãos que eu estava afastado, né, desviado do Senhor. E graças às orações dos irmãos aí, né, o Senhor tem me concedido mais uma oportunidade de estar em comunhão e aqui participando junto com a irmã Yasmin. Amém. Amém. Deus seja louvado, né? Nós nos alegramos, né, com a vida dele, né, a volta dele. Ele não veio sozinho, né? Nos trouxe um presente aí, a Yasmin. E nós agradecemos o Senhor por essa oportunidade, né? Mais uma oportunidade o Senhor deu ao Felipe. Daqui a pouco você está tendo também essa oportunidade do Senhor, né? E a gente vê aqui o poder do Senhor, né, se aperfeiçoando na fraqueza do Felipe, né? Ele ainda é fraco, né? Tem os pecados dele, só que ele se decidiu, né? E o Senhor se tornou forte ali na vida dele, mais uma vez, né, e tem o fortalecido, tem conseguido aí perseverar, e nós louvamos o Senhor, para nós tem sido um motivo de alegria, né, tá caminhando com ele novamente, né, e daqui a pouco se é você, tem andado aí um pouco fraco, né, afastado do Senhor, não anda muito bem, que o Senhor possa te renovar, te fortalecer, que você consiga também, né, decidir tomar essa decisão de procurar, né, o seu líder, algum irmão, e pedir ajuda, né, porque realmente sozinho a gente não consegue, mas tem os irmãos, né, aqui como tiveram os irmãos para apoiar e ajudar o Felipe, aí eu creio que também você tem os seus irmãos, então que você possa procurar, né, porque temos visto que a volta de Jesus está próxima, né, logo, logo nosso Senhor vem nos buscar, então é importante que a gente ajeite, né, a nossa vida, possa organizar a nossa casa, porque uma hora ele virá, né? E às vezes parece que os crentes não têm levado isso muito a sério, mas realmente vai ser num piscar de olhos ou como um ladrão, né, que ninguém está esperando. E uma hora ele vai voltar e pode ser que te pegue de surpresa, né? E como será? Hoje o Felipe teve a oportunidade de voltar. E será que você vai ter a tua? Será que, né, se você não acertar sua vida hoje, será que amanhã você vai ter a oportunidade do Senhor? Então, volte o seu coração para o Senhor o quanto antes, né? Se arrependa, se acerte com aqueles que você precise,
né? Não deixe o seu coração se endurecer, porque pode ser que você não morra fisicamente, mas continue vivo aí, mas com o coração endurecido. Alguém que já é rejeitado pelo Senhor. Isso também é ruim, né? Não morreu fisicamente, mas também já é alguém que é rejeitado pelo Senhor. Isso também é terrível. Então, fique aí um conselho, né, uma palavra para os irmãos, né, de alguém hoje que tem experimentado da misericórdia, da graça do Senhor, e a gente vê como o Senhor é poderoso e o amor dele não cessa, né? O amor do Senhor não tem fim. Mas é isso, meus irmãos, ficamos por aqui hoje, né, com mais esse relatório, com mais essa palavra aí, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você seja renovado, fortalecido pelo Senhor. E continue aí nos acompanhando, deixe seu comentário, né? No próximo programa nós iremos mandar um abraço, né, aí para você que esteve conosco, nos acompanhando aí. E que o Senhor possa os abençoar. Em nome de Jesus. Amém, Felipe? Amém. Fiquem Glória na paz. a Deus. Fiquem na paz, irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Bora, Yasmin, bora, que tá chegando o X-Calota e a gente precisa comer. Mas eu comi, mas né? Eu comi em casa, gente. Vamos lá. Terminamos aqui mais um programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Até o próximo.